As provas cabais, históricas, teológicas e científicas que Jesus não é Deus. E de Jardias de Vasconcelos, lamento ter que lhes informar. A ressurreição de Jesus, uma invenção teológica criada pelos apóstolos. Ano 314 depois de Cristo. Existia o entendimento que Jesus Cristo não era Deus, apenas um profeta comum, mas não Deus entendido como Javé. O cristianismo estava dividido em duas doutrinas: aqueles que achavam que Jesus poderia ser Deus. Os demais entendiam Jesus como profeta. Foi exatamente por esse motivo que Constantino, imperador romano, convocou o Concílio de Nicéia em 325, decretando o mistério da Santíssima Trindade. A explicação dada: Deus é um espírito denominado de Javé, penetrou no útero de Maria, uma virgem. O espírito transformou-se em esperma, encontrando um óvulo. Com efeito, Maria ficou grávida, nascendo Jesus, sendo Deus, por ser o espírito de Javé. A maior mentira inventada por Constantino. O mistério da Santíssima Trindade não corresponde com a verdade teológica, pois historicamente descobriu-se que Jesus foi concebido por uma relação sexual comum. Maria era casada com José e tiveram vários filhos e filhas antes de Jesus. Então Maria nunca foi virgem. A explicação dada a respeito de Jesus como Deus pelo mistério da Santíssima Trindade é falsa. Com efeito, Jesus, desse modo, não poderia ser Deus, pois a teoria que sustenta o mesmo como Deus foi elaborada por fundamentos mentirosos. Por outras palavras, uma armação do imperador Constantino tinha como objetivo solidificar o cristianismo sem conflitos internos, pois os cristãos eram seus aliados contra o Senado romano. Os cristãos, força política para a difusão do império. Deste modo, Jesus como Deus simplesmente não tem a mínima procedência, apenas um profeta judeu comum contra o culto oficial de Israel. Jesus, especificamente, um rebelde que foi transformado em Deus por um decreto. Quem desrespeitasse o mistério da Santíssima Trindade seria perseguido, torturado e crucificado. Quando surgiu a ideia de um espírito como Deus na cultura semítica, alguns séculos antes de Cristo, a unificação da Mesopotâmia pelos babilônios, a imposição do deus Marduk, fato realizado pelo rei Hammurabi em 2250 a.C.,
A luta das tribos semíticas para não serem unificadas, a unificação tutelada por Hammurabi, desencadeou a liderança de um chefe tribal que deu a própria vida em benefício dos semíticos. Posteriormente, as tribos adentraram ao deserto, chegando à Palestina, evoluindo da cognição árabe semítica à linguagem aramaica, mais tarde o hebraico como idioma. Deste modo, o chefe tribal foi atribuído a ele a ideia de Deus, recebendo como denominação, em um primeiro momento, a etimologia de Yahvé. Mais tarde, já na mudança do idioma semítico para o arameu, Yahvé passou a ser denominado de Javé, a mesma significação etimológica. Foi exatamente deste modo que surgiu a ideia de Deus como um espírito traduzido para as páginas do Antigo Testamento, sendo que o referido engravidou Maria, nascendo Jesus como Deus, neste caso, uma invenção romana e não judaica. Com efeito, nasceu a ideia que Jesus era Filho de Deus e ao mesmo tempo Deus, a criação da ideia Pai, Filho e Espírito Santo. Por outras palavras, um espírito transformou-se em esperma. Uma virgem ficou grávida, nasceu o Filho sendo Deus, pois é o próprio Espírito de Deus, quando Jesus foi morto, inventou o Espírito Santo, decifrando o mistério da ressurreição. Entretanto, tudo isso não passou de uma confabulação do imperador Constantino, condenando à morte quem não acreditasse no mistério. Foi desta forma que surgiu o Deus do cristianismo, a ideia de céu, inferno e ressurreição, sustentáculo ideológico da fé cristã. Portanto, é evidente que tudo isso foi um decreto com interesses políticos, motivos pelos quais não há Deus para o cristianismo. Naturalmente, a fé cristã é uma ideologia. Hoje, através do pentecostalismo, serve para a manipulação política em defesa da direita como sustentação do neoliberalismo. A fé, uma ideologia do mercado financeiro, objetivando a exploração de pessoas pobres sem desenvolvimento cognitivo. Deus simplesmente não existe, motivo pelo qual fundamenta o ateísmo de pessoas esclarecidas do ponto de vista exegético. E de Jardim de Vasconcelos.